Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o integralismo, tá? Aqui no Brasil foi Ação Integralista Brasileira. Quem foi o fundador foi Plínio Salgado. Tinha-se uma divisão, tá? Nem todos pensavam igual. Então eu vou mostrar esse tipo de divisão. Plínio Salgado nasceu em 1895, em São Bento do Sapucaí, em São Paulo, interior de São Paulo. Tá? Ele era filho de um coronel e de uma professora. Talvez por isso, por a mãe dele ser uma professora, ele foi um autodidata. Tá? Ele nunca se formou em nada. Mas através dos seus trabalhos, e que ele fundou, né, o jornal Correio de São Bento, da cidade onde ele tinha nascido, não era um jornal que era todo dia, um jornal semanal que rolava na cidade. Tá? Com 16 anos, o pai dele veio a falecer. Tá? Ele veio a falecer, aonde foi um dos primeiros golpes, porque o pai dele ele considerava o pai dele um grande ídolo na vida dele, né? E ele se espelhou muito na carreira militar do pai. Tá? Depois disso, ele veio para São Paulo, ele foi convidado, tá, a vir para São Paulo através dos seus trabalhos. Ele já tinha feito no jornal do Correio de São Bento. Ele foi convidado para vir trabalhar em São Paulo no Correio Paulistano, tá, que foi eu acho que foi um grande passo na vida de Plínio Salgado vir para cá. No dia 6/7 de 1919, ele casou com Maria Amélia Pereira, a sua primeira esposa, aonde ele teve uma única filha, que após o parto, 15 dias após o parto, a Maria Amélia Pereira veio a falecer. Ele voltou a se casar 17 anos depois, com Camela Pet Salgado, que foi a sua segunda esposa, que acompanhou ele até o final de sua vida. Ele estando em São Paulo e participando do Correio Paulistano, na época, né, ele tinha 18 anos, ele se interessou e engajou-se na carreira política, começou a gostar de política, né? Ele começou a se envolver cada vez mais com o tema, com a ideologia política da época, né? Ele foi reconhecido, ele nunca se formou, bem claro, ele nunca se formou em nada, tá? Ele foi sempre, como eu falei anteriormente, ele era um autodidata, tá? Mas pelo trabalho no jornal São Bento e no Correio de São Bento e no Correio Paulistano, ele foi reconhecido como jornalista e escritor, tá? Ele foi membro da Academia Paulista de Letras. Então não é qualquer um, mas estamos falando, tá bom? E através através até do jornal, ele fez uma reportagem em 1930, ele fez uma reportagem com Mussolini. Ele foi para a Itália e fez a reportagem com Mussolini. Plínio Salgado também, ele começou vamos esquecer um pouco sobre o Mussolini. Vamos falar sobre aqui, eu vou chegar, tá? Plínio Salgado, ele começou a se envolver com psicologia, com filosofia. Ele tinha uma posição muito forte e contra a Revolução Marxista. Ele fez até um livro, não vou falar que foi um dos melhores, mas foi um dos livros mais lidos relacionado a isto, tá? Que é a Psicologia da Revolução. A Psicologia da Revolução, desculpa, Psicologia das Revoluções. E foi um dos livros, acho que foi um dos melhores livros dele, tá? Do assunto, foi um dos melhores, tá bom? Então, aí voltando a Mussolini, em 1930 ele foi fazer uma reportagem, tá? Isso foi acabando a Primeira Guerra Mundial, o país não estava em guerra, tá? Não era a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra tinha rolado, tá? Bem claro, estava naquele período
de, entre aspas, paz. Foi nesse meio que o Plínio Salgado foi à Itália e fez a reportagem com o Mussolini. O tema dela, hoje eu vejo espalhado, só que não vejo bem. Por exemplo, os carecas subúrbio não são integralistas, tá? Mas hoje estão usando o tema integralista, porque Deus, pátria, família é integralista. Provavelmente deve usar por causa dos bons costumes que tem encargado a essa frase. Deus, lógico, todos nós oramos por Deus. Pátria, que nós somos nacionalistas, e família, porque, lógico, um homem sem família é um homem sem pátria também, vamos dizer assim. Então, deve ser por isso que o subúrbio está aderindo a esse nome. Não que esse nome seja especificamente o subúrbio, que essa frase é encarregada ao integralismo, à ação integralista brasileira. Deixar isso bem claro. A ideia da ação integralista brasileira, A e B, eu vou falar assim, integralista, A e B, a ideia em si seria o nacionalismo, lógico, sem discussão nenhuma, o corporativismo, tá? É lógico, e contra o socialismo e contra os ateus, tá? De início seria a base essa aí, tá? Que se tenta colocar essa ideia, entendeu? E pelas próprias, pela aproximação com Mussolini, a A e B, ela foi considerada fascista, tá? Eu achei, não sei se talvez a ideia na época, veja bem, na época, por ter feito a reportagem com Mussolini, porque não foi só Plínio Salgado que fez reportagem com Mussolini, foi um monte de gente que fez reportagem com Mussolini, e só que o Plínio Salgado montou aqui no Brasil a ação integralista brasileira. Talvez pela essa aproximação com Mussolini, ele foi considerado o fascismo tupiniquim, tá? E deixar claro sobre essa observações, essa opinião que muitos têm relacionado ao integralismo. Fascismo, o que é a ideia do fascista, tá bom? Da onde veio, o que significa, tá bom? Então vamos lá, tá? O fascismo, o significado da palavra fascismo é o seguinte: se você pegar um galho só, ele quebra, tá? O fascismo, se tiver um monte de galho junto, você não vai quebrar. Então aquele termo, né? Juntos nós somos fortes, separados quebraremos. Entendeu? Então o fascismo, a palavra fascismo significa isso, tá? Para não ter nenhuma dúvida relacionado ao que pensar. O pai do fascismo seria o Otto von Bismarck, tá? Ele que veio com a ideia que juntos somos fortes, separado quebraremos. Ele que veio com essa ideia, tá? E depois de um tempo, Mussolini, ele é lógico, porque na época o socialismo estava em alta, tá? Então Mussolini, ele resgatou a ideia do fascismo, tá? De Otto von Bismarck. As ideias do fascismo parecem ter vindo do socialismo, especificamente do Karl Marx, de quem o Mussolini frequentou os cursos, mas a diferença presta atenção, quando Marx procurou unir todo o povo, né, proletário do mundo contra a opressão dos detentores dos meios de produção, o fascismo, a característica seria o nacionalismo e, consequentemente, racial ou étnico, né? Aí vai de cada um, tá? Daí a ideia de nação, pátria e sangue. Daí vem o fundamento moral da cultura que pertence a um povo específico. A união que se prega no fascismo diz respeito apenas aos compartilhar, como vamos dizer assim, apenas com quem compartilham
desses valores. Para defender um povo com características comuns, é necessário, antes de qualquer coisa, presta atenção, antes de qualquer coisa, criar. O sentido é de produzir, de inventar. Esse povo, porque ele não existe de antemão, não existe esse povo de antemão, é unificá-lo. Tá? Unificá-lo e liquidar qualquer diferença que existe no seu interior. Isso é feito principalmente no campo das ideias. Primeiro, nós precisamos trabalhar as ideias, por isso que precisamos trabalhar uma mentalidade para depois colocá-la em prática. Tá? Aí vem a história que eu falei sobre Gustavo Barroso. Essa é a ideia. E pensava da seguinte forma: para ter uma raça pura brasileira, tinha que se ter a mistura do negro, do branco e do índio. Assim, homogeneamente, teria a raça superior brasileira. Tá? A mistura de raça seria a raça brasileira. Tá? É essa a ideia de Gustavo Barroso. Eu acho que para ser brasileiro, você não precisa ter misturado com índio, misturado com negro. Eu acho que se nasceu no Brasil, é brasileiro. Entendeu? Essa é a minha ideia. E a ideia nossa, primeiramente, é sempre lutar a favor do Brasil e para o povo brasileiro. Eu estava discutindo pouco tempo atrás com um amigo meu, e o meu colega falou: pô, mas eu não sou petista, eu não sou... Eu falei assim: olha, eu sou militarista, antes de qualquer coisa, tá? Então, tipo assim, eu sou contra PT, sou contra PSDB, sou contra PMDB, BBB, eu sou contra qualquer tipo de partido nesse gênero. Eu sou a favor do povo brasileiro, do Brasil. Isso é ser patriota. Quando eu vejo uma pessoa falar assim: ah, mas se é contra o PT, é bom para mim. Não. Se uma ideia for boa para o povo brasileiro, independente de qual seja o partido, é boa para o Brasil. Não é porque é do partido do PT, ou é do partido PMDB, ou do PSDB, não me interessa. Se é bom para o povo brasileiro, vai ser bom para mim, vai ser bom para as futuras gerações. Isso é ser patriota. É parar para pensar, antes de abrir a boca, parar para pensar um minutinho, porque, é fácil falar merda, é difícil a pessoa compreendê-la, assimila. Antes de abrir a boca, pensa 2, 3 vezes, por favor, tá bom? Vamos voltar então ao assunto de Plínio Salgado. É aquilo para vocês entenderem qual foi o conceito aplicado dentro da dentro da ação integralista brasileira, por Gustavo Barroso. E através de Plínio Salgado. Não de Plínio Salgado concordasse com tudo que ele fazia. Tá? Deixar isso ciente. Eu não estou falando isso. Escolheram, a letra de escolheram para o porquê escolheram a letra sigma, tá? Que ela é uma letra do alfabeto grego, tá? Que ela significa 200 no alfabeto grego, tá? Ela, em desenhos, não sei se eu achei, não é da época de muitos, mas o desenho Asterix, em tabernas, em casas, e alguns textos que os desenhos mostram ali, ela é representada lá também, ela é usada também lá, o Asterix, o gaulês. Aí teve essa reunião, na Ação Integralista Brasileira, para saber qual é o símbolo que ia ser usado. Uns citaram a cruz, outros citaram runas, cada um citou a sua ideia. Mas Miguel Reale teve a seguinte ideia: vamos colocar a sigma. Por que a sigma? Que indicou um símbolo, o sigma. Uns propunham isto, outro aquilo, uma cruz, não sei o quê. Ela propôs o sigma, que é o símbolo do cálculo integral na matemática. É a soma de todos os valores. Nós queremos somar tudo. Então, ficou sendo o sigma. Entendeu? Ele pensou também num tipo de saudação. Um tipo de saudação brasileira. Tá? Então ele colocou o Anauê. O Anauê tem 2 colocações, bem explicado e bem entendido. Uma é: você é meu irmão.
A outra colocação seria eis-me aqui, tá? Tem essas duas colocações, né? Agora precisa falar Anauê. Depende da interpretação de texto naquele momento que você vai conseguir associá-la. Os indígenas faziam. Dá 3 anauês ao chefe da nação. Nunca se deu 3 anauês só para o chefe nacional. Então, 3 anauês para o Getúlio. Anauê, aquela saudação integralista que ele introduziu, que significa eis-me aqui. É um grito dos índios. Então, e o Getúlio 3 vezes levantou o braço. Fundou um restaurante popular, que ali era o dinheiro nosso, que nós doávamos às senhoras, e elas compravam a mercadoria e faziam o almoço para o operário. Naquele tempo não tinha favela. Tinha morro, tinha pobre no morro, tinha pobre no subúrbio. E elas visitavam aquelas famílias pobres, as que precisavam, no fim do mês, um caminhão ia levar na casa da família o mantimento, de acordo com o número de pessoas. Não fazia fila na nossa porta, não, senhor. Nós levávamos lá. Não fazia propaganda de fila de doação. Havia a sede, onde havia as reuniões políticas, e ao lado da sede havia um curso de alfabetização para adultos, havia um lactário para as mães pobres, havia um grupo de ação social que atendia aos carentes, às pessoas pobres da cidade. E havia também uma estrutura que periodicamente promovia a comemoração das datas cívicas e educação da juventude dentro dos sentimentos de amor ao Brasil e às tradições nossas. Houve mais de 4.000 núcleos no Brasil com essa estrutura. Com a fundação da AIB, teve uma repercussão maior nas colônias italianas, no Rio Grande do Sul. Começou por aí, tá? Então, por quê? Até mesmo por causa do fascismo, que nós já falamos anteriormente. Não o fascismo, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto de preto, porque eu não gosto de judeu. Calma, não é isso. Pela ideia de juntos, já falei, tá? Sozinho, tá bom? Então, no Rio Grande do Sul, teve essa repercussão maior por causa das colônias italianas, tá bom? E depois veio a AIB, ela foi se expandindo, tá? Foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, ela foi para Minas Gerais, até Espírito Santo, tá? A AIB, ela foi um grande, tipo assim, eu não gostava de chamar de partido, né? Então era movimento, né? O Plínio Salgado não gostava de chamar a AIB de partido, tá? Mas sim de um movimento, tá? Então eu não vou falar de foi um partido que cresceu, foi um movimento que se expandiu no Brasil. Chegamos à Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui no Brasil, os integralistas teve o apoio da Igreja Católica, porque era uma época de crise e o povo passava dificuldades. E pelo Deus, Pátria e Família, a Igreja Católica acabou dando apoio à AIB. Entendeu? Foi um jeito que eles conseguiram aliar à Igreja Católica junto com eles. O comunismo, liberalismo, o capitalismo internacional, o judaísmo, maçonaria e o ateísmo. Era o que os integralistas lutavam, né? Vou deixar claro, Plínio Salgado não era antissemita, mas gostava... Barroso. Ele não gostava de preto, ele não gostava de judeu, entendeu? Quem é esse Gustavo? Ele que traduziu os sábios de Sião para o Trocolo. Aqui no Brasil foi ele, tá? Mas ele tinha essas ideias sobre racismo, esse negócio, ele tinha, tá? Plínio Salgado, não, deixando claro. Mas não que não existia dentro da AIB,
Plínio Salgado, ele era anti a esse negócio de racismo e preconceito. Tanto que a AIB foi o primeiro movimento no Brasil, movimento de massa no Brasil, que aceitou mulher. A AIB, Ação Integralista Brasileira, tinha seus inimigos também, tá? Que era a ANL, tá? Aliança Nacional Libertadora, que era dos comunistas, tá? Não podemos esquecer que tinha comunista no Brasil. Não adianta falar que não tinha, deixando bem claro que a fundação da AIB ou a ANL era por sindicatos. Se não sabia, tá? Era um sindicato também. Foi fundado em sindicatos. Não podemos esquecer desse detalhe, tá? Então se falar, o sindicato, os integralistas também foi fundado em sindicato também, tá? Como Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que é dos comunistas, tá? Também foi fundado em sindicato. Não podemos esquecer disso. O movimento integralista. O movimento integralista, na época, eu acho que ele veio fazer com que o povo parasse para pensar no voto. Pois que o voto era voto da classe elite, entendeu? Era aquele voto de cabresto, dos grandes coronéis, entendeu? Então foi aquele voto de cabresto. Então o movimento integralista veio fazer com que o povo, a massa, foi um dos primeiros movimentos de massa, não foi o primeiro movimento de massa no Brasil. Ele fez com que o povo pensasse, tá? Antes de votar. Foi isso. Vendo essa força, porque o movimento integralista estava revolucionando o modo de pensar. Getúlio Vargas, que era o presidente da época, ele viu isso tanto como um aliado, como uma ameaça. E patrocinou, tá? Patrocinou o integralismo, junto com o Banco Itaú, que vocês não sabiam, eu fico sabendo. O integralismo teve patrocínio de Getúlio Vargas e do Banco Itaú, tanto político, tá, como financeiro. Teve apoio moral, teve apoio geral, não só moral, mas geral. Luiz Carlos Prestes, não podemos esquecer disso. O Luiz Carlos Prestes era o comunista na época. Então o Luiz Carlos Prestes fez uma ciladinha para o Plínio Salgado, tá? Chamou a greve geral porque Plínio Salgado ia passar na cidade de Cachoeira. Então fez uma greve geral e foram para cima de Plínio Salgado. Nesse dia do tumulto, morreu-se 2 pessoas, tá? Deixar claro também que não é, tipo assim, tanto hoje em dia como antes, existiam confrontos da A e B contra a ANL, que um desses confrontos, os comunistas estavam em maior quantidade de pessoas, de participantes, e fizeram um grupo pequeno dos integralistas correr. Lógico, vai morrer à toa, mas correram. O que aconteceu? Esses comunistas da época, né, esse Luiz Carlos, ele colocou um apelido nos integralistas, que eram os Galinha Verde. Porque na época a galinha é aquele bicho assustado, bateu o pé e sai correndo, entendeu? Aí teve um congresso, tá, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que os comunistas eles jogaram milho na escadaria, e quando os integralistas chegou para ir no congresso, os comunistas soltaram as galinhas pintadas de verde, né? Na frente. Isso aí foi fato histórico também, entendeu? Foi uma coisa também que gerou outra confusão, outra encrenca, porque os caras foram caçar assunto. Parece familiar? Então, nós íamos marchando pela Praça da Sé, para fazer lá o grande comício, aquela coisa, e fomos atacados pelos comunistas. E aí os que puderam reagir de alguma forma, reagiram. Havia até um grupo que chamava-se a Brigada Carioca, que tinha ido do Rio para lá para participar dessa marcha, né? Lá na Praça da Sé. Aí, nessa brigada, havia alguns que estavam com armas.
Aí então, eles responderam ao fogo que vinha, principalmente dos edifícios ali que circundam a Praça da Sé, inclusive da própria catedral, que ainda estava em fase de construção. Aí foi aquela correria, né? E corre daqui, corre dali. Eu era a porta-bandeira nessa ocasião. E vi, até por sinal, cair ferido ao meu lado um operário que estava já camisa verde, que estava vestido, uniformizado, e ele acabou morrendo. Era Vicente Spinelli, se não me engano o nome dele. Morreu ali, foi a única vítima desse conflito que houve com os comunistas. Um pouco para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele patrocinou tanto politicamente como financeiramente, juntamente com o Itaú. Mas lógico, Getúlio Vargas está fazendo isso porque Getúlio Vargas era um ótimo presidente. Ele não pensava em usar os caras. Mentira, né? Vamos parar com essa palhaçada. Lógico, Getúlio Vargas viu a massa crescendo, ele falou, eu vou aproveitar disso. Lógico, ele usou os integralistas. Não podemos esquecer disso. Dentro da A e B existia vários membros que era, tipo assim, tinha das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Tá? Só que eles não podiam usar o uniforme dos integralistas porque não era o uniforme oficial das Forças Armadas. Mas eles eram integrantes do movimento integralismo no Brasil, tá? Ação integralista no Brasil. Tá? Dentro do A e B existia um capitão. Tá? Que ele pegou um papel, um plano que estava em cima de alguma mesa lá, tá? E levou para o coronel, tá? Esse coronel pegou e batizou esse plano que estava lá como Plano COI. Para fazer o golpe de 37, foi utilizado um major do Exército, o capitão, que servia no Estado-Maior do Exército, e que, partindo de um plano integralista, ele transformou num plano antissoviético, anticomunista, que foi o chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen justificou a declaração de estado de guerra no Brasil no dia 1º de outubro de 37. Getúlio Vargas, sabendo do grau que estava, a ação integralista estava gigante no Brasil, ele, com essa palhaçada desse capitão, esse coronel que pegou o Plano COI, eles pegaram e foi o que Getúlio Vargas precisava para justificar, tá, o estado de guerra no Brasil. Foi a justificativa que Getúlio Vargas precisava. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, com um plano GOI na mão, começou com essa bruxa e extinguiu no Brasil a A e B. Foi o fim da ação integralista brasileira. Veja bem, Getúlio Vargas patrocinou, tanto financeira e politicamente, usou o nome dos integralistas como se eles fossem o grande mal do Brasil e deu o golpe no Estado. Pois é, literalmente ele é o grande pilantra da história. Mas não acaba as pilantragens por aí não. Vamos lá. Tinha uma ala jovem, tá, da A e B, que também era, tá, marinheiros, tá, que era da Marinha Brasileira, tá? E eles, inconformados com a extinção, com o fechamento da A e B, eles tomaram, como forma de protesto, é difícil falar, tomaram o Palácio Guanabara no Rio de Janeiro, tá? E lá dentro quem estava? O presidente Vargas, Getúlio Vargas, tá? Eles tomaram. Só que no final da tarde, o irmão do presidente, tá? O Benjamin, né?
Benjamin Vargas, juntamente com o general Dutra, invadiram e prenderam essa ala jovem dos integralistas. Tá? E quem matou, porque morreu, quem matou essa ala que foi no pátio do Jardim do Guarabara, foi fuzilado os integralistas. Somos a Ação Integralista Brasileira, o que é que vocês querem? Nós queremos prender o presidente. Ah, obrigado. Aí voltou. Foi dizer o Getúlio, integralistas, são os integralistas. Prenderam, mas não subiram, não tiveram coragem de subir pela escada aberta. Não mataram o presidente, não prenderam, não fizeram nada. E cortaram os fios telefônicos, não havia comunicação. O Getúlio, às tantas da madrugada, pegou um telefone, o telefone vermelho. Sabe o que é o telefone vermelho? Primeiro você corta, pegou o telefone e o telefone cantou. Ele ligou para o Filinto Müller. Aí o Filinto ligou-se com o general Dutra, que foi o primeiro sujeito que chegou. O Dutra, um homem valente, comprovadamente ele tem episódios na vida dele de oficial, de enfrentar coisas sozinho, assim, levou um quartel, reagiu sozinho. Assim. E o Dutra foi só com um ajudante de ordem. Foi no palácio e parou o carro assim para descer o sujeito que estava de sentinela no palácio, um sujeito chamado Milton Tavares, que está vivo ainda. Eu, quando encontro ele aqui, acho que ele trabalha na associação comercial, trabalhava, estava velho também, mas o Milton Tavares, quem vem lá? Esse é o ministro da guerra. Ele, pá, tacou o fuzil, pegou na orelha do general Dutra. E veio com a tropa do Forte do Leme, em caminhões, e tomaram o palácio e prenderam os integralistas, e libertaram o Getúlio e tal. Eles prenderam toda a guarda do Getúlio. Ora, se o senhor é comandante de um destacamento, prende todo o regimento, o que é que falta? Prendeu o Getúlio e o almirante estava com a metralhadorazinha lá. Quer dizer, aí houve traição, não houve? O irmão do Getúlio é que matou os integralistas presos, fuzileiros presos, que um preso ele está sob a guarda do direito internacional. Não se pode maltratar um preso, não é? O irmão do Getúlio, indignado, pegou a metralhadora e metralhou o pessoal. Consta isso, que houve mortes, que o Beijo Vargas teria sido o autor, que houve agressão, violência. É possível, na madrugada, ali nos jardins do palácio, eles acuados pela tropa do Dutra. É possível, houve essa versão. O Beijo era violento, era boêmio, homem de cabarés, arruaceiro, violento. Plínio Salgado ficou fugitivo durante 2 anos, até ser preso. E aí Getúlio Vargas chegou nele, né, e falou, bom, cadeia ou exílio? Aí ele, eu não sei se Getúlio Vargas fez isso por mais um descargo de consciência e tal, mas cadeia ou exílio? Aí ele escolheu o exílio. Ele ficou exilado em Portugal, tá, até acabar a guerra. Uma casa fixa, estávamos uma semana numa casa, uma semana na outra, uma semana no interior, uma semana na capital. Durante 2 anos foi assim. Até que ele foi preso numa madrugada. Todos os amigos do Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo, eles fizeram a caixinha para nos ajudar. Então, mensalmente, eles nos mandavam uma pequena contribuição que ia através desse senhor que é industrial de azeite, agora me esqueço o nome dele. Mas a latinha do azeite tem um galinho na latinha do azeite. Esse senhor que recebeu o dinheiro. E depois nós íamos todo mês lá no escritório dele para receber o dinheiro. Ele passava o recibo, recebia, assim nós vivíamos. Plínio Salgado voltou para o Brasil no dia 16 de agosto de 1946, tá? Saindo do exílio de Portugal e vindo para cá. Quando acabou a guerra em 45, em 1946, depois dessa turnê que ele passou, tal, o Plínio Salgado fez, eles fundaram
a PRP, Partido de Representação Popular. Eles conseguiram eleger uma pequena bancada, tá? Onde fortaleceu o Plínio Salgado na cena política, de novo. Mas lógico, não ia ser como foi, tá? Mas já tinha um caminho aberto. E lógico, ficou os simpatizantes. Não adianta falar que não. Ele parou por uma perseguição política, todos sabem da verdade, e ele voltou, tá? E montou esse partido que deu certo. Em 1955, ele foi candidato à presidência da República. Ele ganhou 8,28% dos seus votos. Ele foi também, tá, não podemos esquecer, deputado federal pelo Paraná em 58. Em 1962, ele foi deputado federal por São Paulo. Ele ajuntou-se depois com a Aliança Revolucionária Nacional, Arena, Partido Arena. Muitos vão lembrar que uma vez eu cheguei numa reunião, tinha o pessoal da Arena se reunindo com o pessoal do subúrbio, tá? Podemos esquecer. Ele estava lá, tá? Eu vos restituo, Senhor, através dos sacrifícios e sofrimentos e incompreensões que tenho tido, que só quero um dia poder, fechando os olhos entre vós, abri-los perante meu Criador e dizer: Senhor, o que me destes empreguei da maneira melhor que julguei possível. Aqui estou, Senhor, eu cumpri o meu dever.